Olá pessoal, tudo bem? Estou mais uma vez aqui com vocês, sou o professor Diego Boing para dar mais uma aula de matemática. Nosso assunto, soma e produto das raízes de uma equação do segundo grau. Mas antes, os nossos recadinhos de sempre, é importante que você acesse ao Classroom para realizar as atividades obrigatórias e assim, garantir a sua presença, tá? E também realizar as outras atividades que porventura seu professor tenha postado por lá para que você garanta também a sua nota, tá? Já você que não tem acesso ao Classroom, entre em contato com a sua escola e veja qual é a melhor forma de você estar buscando as suas atividades também para garantir a sua presença e a sua nota, beleza? Vamos lá então. Na última aula a gente trabalhou um pouquinho com a soma e produto, usando a soma e o produto das raízes para determinar quais são as raízes, E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho diferente. Na aula de hoje a gente vai tentar aí determinar qual é a equação, que tem como soma e produto, valores dados aí, beleza? Então, hoje te dou a soma, te dou o produto, eu quero a equação. Na aula passada te dei a equação, pedi a soma e o produto e até as raízes, certo? Vamos lá. Veja, soma e produto das raízes, lembrando que somando as raízes é menos b sobre a, e eu coloquei também para vocês na aula anterior que x1 mais x2 eu vou começar a chamar de S, ok? Não vou escrever x1 mais x2 o tempo todo, vou colocar só esse S maiúsculo, para facilitar a nossa escrita. Assim como o produto, o produto x1 por x2 eu não vou escrever x1 e x2 o tempo todo, vou colocar apenas a letra P, tá? O P de produto, beleza? Então, S, que é a soma, é menos B sobre A, e o P, que é o produto, é C sobre A, tá? E claro, lembrando que quando A vale 1, se eu colocar o 1 no denominador dessas frações, é a mesma coisa de não pôr nada, Ele não precisa aparecer, olha lá. Então, a soma fica apenas menos B e o produto fica igual a C, beleza? Mas isso quando o coeficiente A da minha equação for igual a 1. E na maioria das vezes que a gente trabalha soma e produto, a gente trabalha ele quando o coeficiente A é igual a 1, beleza? Anota isso lá que isso é importante. Destacados aí, agora a gente vai tentar então fazer aquilo que eu disse, Se eu te dar a soma e te dar o produto, eu quero que você me dê a equação. Às vezes eu posso te dar as raízes, olha, x1 é tanto, x2 é tanto. Para ter a soma, soma as duas e você tem a soma. Para ter o produto, multiplica as duas e você tem o produto, certo? E tendo a soma e o produto, a gente vai aprender como escrever a equação que tem aquelas raízes, certo? Veja, então eu sei, quando A é igual a 1, a soma tem que ser o menos B e o produto tem que ser igual a C. Aqui eu posso fazer uma troca, Esse B negativo para cá fica positivo, esse S positivo para lá fica negativo, não é isso? Olha só, ficou lá então B igual a menos S, tá? E o C igual a P, que só troca a ordem mesmo, P igual a C, C igual a P, acaba dando no mesmo, tá? O que significa isso? Que o coeficiente B é menos a soma das raízes, que o coeficiente C é o produto das raízes, tá? Isso quando A vale 1. Se eu sei que o coeficiente B é menos S e o C é P, pronto, escrevo a minha equação. X ao quadrado menos SX mais P igual a zero. Lembrando que, no geral, a minha equação tem a seguinte característica, é AX ao quadrado mais BX mais C igual a zero. Mas eu estou dizendo que o A vale 1, que o B é menos S e que o P, ou C, o termo C, vale P, ok? Tranquilo? Então eu vou guardar isso ali porque é isso que a gente vai utilizar. Perceba então o seguinte, se eu conheço a soma e conheço o produto, é só substituir aqui e já está escrita a nossa equação. Bem simples assim. Olha o primeiro exemplo. Determine a equação do segundo grau cujas raízes reais são menos 2 e 3. Lembre-se, eu falei para vocês que se desse para vocês as raízes, você conhece as raízes da equação do segundo grau, basta que você some as duas e você tem a soma, multiplique as duas, você tem o produto. É isso que eu vou fazer aqui, ó. Somando as duas, menos 2 somado com 3, eu devo 2, tenho 3. Se eu tenho 3, eu posso pagar os 2 e ainda me sobra 1, ok?
Multiplicando as duas, menos 2 por 3, cuidado com a regra de sinais, isso vai dar menos 6. Olha só o que eu tenho aqui em cima guardadinho. Só substituir. No lugar do S eu coloco 1, no lugar do P eu coloco menos 6. Então a minha equação é x² menos x menos 6 igual a 0. Perceba que o B é menos 1, né? Por quê? Porque o B é menos S, o S vale 1, tá? E o C é menos 6. Por quê? Porque o P vale menos 6. Veja que o P está no lugar do C. Beleza? Então, guardando isso daqui, tá? Guardando essa informação, você consegue escrever a equação conhecendo as suas raízes. Certo? Qualquer que seja a equação, você consegue escrever com essa ideia, né? Conhecendo as suas raízes. E agora tem um exercício para vocês. Perceba que as raízes são bonitinhas, né? Diz lá assim, ó, determina a equação do segundo grau cujas raízes reais são x1 igual a menos 3 mais raiz de 3 e x2 igual a menos 3 menos raiz de 3. Né? São duas raízes bonitinhas, assim como no exemplo 1. Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer e já volto com a solução.
E aí, conseguiram? Veja, apesar de aparecer essas raízes um pouquinho aí complicado, né? Mas você vai ver que elas não vão influenciar muito no nosso resultado. Veja só. Então aqui eu vou segurar x1 e x2 para o próximo slide. Eu quero a soma do x1 com o x2 e quero o produto do x1 com o x2. Beleza? Vamos fazer aqui no quadro esse. Olha só. Então eu já escrevi para você. Soma tem que ser igual então a essa raiz, né? A primeira raiz que está lá na TV, no slide, mais a segunda raiz, ok? E o produto é a primeira vezes a segunda raiz, tá certo? Ok. Como é que eu vou somar isso, né? Aqui, né, a regrinha de sinal bem simples, vamos ver o que vai acontecer. A gente repete a primeira raiz aqui, o menos 3 mais raiz de 3, e a regrinha de sinal, né, mais menos fica menos 3, mais menos fica menos raiz de 3. Certo? E isso daqui, ó, mais raiz de 3 com menos raiz de 3, a gente corta, né? Um positivo, outro negativo. E o menos 3 com menos 3, bom, eu devo 3 para um, devo 3 para outro, então eu devo um total de 6. A soma das raízes é menos 6, ok? E o produto? Bom, o produto aqui, você pode encarar ele como um produto notável, tá? Aqui é ó, a soma pela diferença de dois termos, ok? Então, você pode encarar isso como um produto notável. E se eu encarar isso como um produto notável, a soma pela diferença, é sempre importante que você use essas ferramentas, né? O produto notável, a soma e o produto, tá? São ferramentas que facilitam as nossas vidas. Veja, o primeiro termo que eu tenho, nos dois parênteses, é menos 3. Então, eu vou fazer menos 3 elevado ao quadrado. Menos o segundo que eu tenho aqui é o raiz de 3. Então, vai ficar raiz de 3 elevado ao quadrado, ok? Qual é esse produto notável? É o produto da soma pela diferença de dois termos. E o resultado disso é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo termo. O primeiro termo nos dois é menos 3 e o segundo termo nos dois é a raiz de 3. Então, faça menos 3 elevado ao quadrado menos raiz de 3 elevado ao quadrado. E nesse caso aqui, ó, menos 3 ao quadrado, isso vai ser 9, certo? Qualquer número elevado ao quadrado fica positivo, então esse negativo aqui acaba sumindo, menos a raiz de 3 elevado ao quadrado, a raiz corta com um quadrado, vai ficar 3. E 9 menos 3, isso dá 6. Assim eu tenho a soma menos 6 e o produto igual a 6. Beleza? Tranquilo? Então, veja, quando tem essas raízes, tá? A raiz da equação apresenta uma raiz quadrada. Não se assuste muito que às vezes, né, como a gente acabou de fazer no quadro, podemos perceber que ela nem sempre vai dificultar tanto as nossas vidas assim. Ok? Beleza? Vamos continuar aqui a solução então. Deixando anotado o que eu fiz ali no quadro, né? Então a soma dá menos 6, o produto dá 6, ok? E com esses resultados a gente pode concluir o seguinte, né? Como eu quero escrever a solução, eu quero escrever a equação, não é isso que a gente quer? Escrever a equação. Eu sei que o S vale menos 6, então eu vou substituir aqui por menos 6. Como já tem o menuzinho ali, vai ficar menos menos 6, ou seja, vai ficar mais 6. E no lugar do P eu coloco 6. E está lá a nossa equação. De novo, se eu trocar aqui o S por menos 6, vão ter dois menos. Um menos da nossa equação, um menos do S, ok? E esses dois menos vão se tornar mais aqui pelas regras de sinais, né, que a gente tem. E o P, que está lá, vale 6 também, como a gente viu ali no quadro. Então aí é a nossa equação, tá? A nossa equação é x² mais 6x mais 6. Se você resolver isso através da fórmula de Bhaskara, por exemplo, você tem que chegar de novo aqui nas raízes x1 e x2, certo? Simples, né? Exercício 2, tá? Agora aqui, se 1 e 5 são as raízes da equação x² mais bx mais c igual a 0, determine a soma dos coeficientes b e c dessa equação. Ou seja, eu quero que você descubra qual é o valor do b, qual é o valor do c e depois some os dois, beleza? Você vai descobrir esses valores usando a mesma ideia que eu acabei de fazer no anterior, ok? Usando isso daqui, ó. Usando essa expressãozinha aqui, você consegue chegar nessa equação, certo? Faça lá então e já volto com a solução para vocês.
E aí, conseguiram? Vocês podem perceber que nesse exercício é um pouco mais simples que o anterior, né? É basicamente fazer o que eu fiz no anterior, né? No exemplo anterior. Só que aqui você não tem raiz quadrada, né? Nas raízes da equação para poder trabalhar. Aqui já são números inteiros, são bem mais simples, né? Veja, então aqui está dizendo que 1 e 5 são as raízes. Vamos levar essa informação para lá, né? 1 e 5 são as raízes. O que eu preciso? Eu preciso da soma e do produto. Soma 1 com 5, 6. Então a soma é 6. Multiplica 1 por 5. 1 vezes 5, 5. Então o produto é 5. Ok? Se eu já tenho essas informações, só trocar aqui. No lugar do S, coloca 6. No lugar do P, coloca 5. Fazendo essa substituição, tá lá, né? X ao quadrado menos 6x mais 5. Perceba que esse menos é da nossa equação inicial lá, tá? Mas o que o exercício pedia mesmo? Para você somar o coeficiente B com o coeficiente C. O coeficiente B é menos 6. O coeficiente C é 5, ok? Então, se o B vale menos 6 e o C vale 5, somos 2, né? Tá lá, menos 6 mais 5 dá menos 1. Lembre-se, menos 6, estou devendo 6. E 5, eu tenho 5. Eu pago esse 5 que devo, né? Ainda vai faltar pagar 1, ou seja, o resultado é menos 1. Tá? Fácil, né? Simples esse. Próximo. Bom, o próximo é bem semelhante, né? Diz assim, se menos 3 e 1 são as raízes da equação 3x ao quadrado mais bx mais c igual a 0, determina os coeficientes b e c dessa equação. Ok? Perceba o seguinte, que agora eu tenho um 3 aqui no lugar do A, tá? Mas não se preocupe não, a gente resolve como se fosse 1, né? E lá no finalzinho a gente faz uma multiplicação da equação toda por 3 e esse 3 acaba aparecendo, tá? Então com essa dica eu espero que vocês consigam fazer e já volto com a correção.
Voltando aqui então para resolver esse exercício com vocês, né? Então lá diz pra gente que as raízes são menos 3 e 1. Vou usar o quadro aqui para a gente resolver esse, ok? Como as raízes são menos 3 e 1, a soma é menos 3 mais 1. E isso vai dar, né, menos 2. Certo? E o produto? Qual é o produto? O produto é menos 3 vezes 1, né? Você soma as duas, depois você multiplica as duas, ok? Multiplicando, então, isso aqui vai dar menos 3. Certo? E agora substitui aqui. Então, vai ficar x ao quadrado menos s, o s é menos 2, esse menos daqui e esse menos daqui, pela regra de sinais, vai dar mais 2x, ok? Mais o valor do P, o P é menos 3, então vai ficar menos 3, isso igual a 0, ok? Fácil, né? Mas eu quero, como está lá, uma equação em que o A vale 3. Eu preciso que o A seja 3, né? Preciso que o A seja 3. Como é que eu vou conseguir que o A seja 3 aqui? O A é 1, né? Mas eu quero que ele seja 3. Como é que eu vou mudar isso para 3? É simples, né? Eu vou pegar e multiplicar toda a minha equação por 3. Se eu multiplicar toda a minha equação por 3, eu vou conseguir que o A seja 3, tá? Então, esse 3 que eu estou colocando aqui, ó, multiplicando, ele vai multiplicar todos os termos da minha equação. Vai multiplicar o x ao quadrado, vai multiplicar o 2x, vai multiplicar o menos 3, inclusive vai multiplicar o 0, ok? Fazendo isso, então 3 multiplicado pelo x ao quadrado, isso vai dar 3x ao quadrado, ok? 3 multiplicado 2x, bom, 6, né? 3 vezes o 2, 6x. E o 3 multiplicado menos 3 dá menos 9, igual a 0. Agora sim eu tenho a equação em que o A é igual a 3, beleza? Bom, caso você, né, você tenha um exercício, eu sei escrever a equação em que o A é igual a 1, mas eu quero escrever uma equação em que o A não é 1. Você sempre vai escrever do jeito que eu fiz aqui. Escreva a equação com o A valendo 1 e aquele A que você quer ali, você vai multiplicar no resultado final da sua equação. Ok? Você multiplicou ali, pronto, está resolvido o problema. Veja só, aqui no nosso slide, está lá, ó. Eu encontrei essa equação aqui, né? Se eu tirar todos esses 3, é a equação que eu encontrei lá. Multipliquei todos por 3 e encontrei essa resposta, ok? Se caso a minha equação aqui fosse 5x ao quadrado, então aqui eu multiplicaria tudo por 5. Se caso aqui fosse menos 7, eu multiplicaria tudo por menos 7, ok? E aí eu vou ter a equação desejada, tá? Essa equação aqui, final, né, e a equação que eu encontrei onde o A vale 1, são ditas equações equivalentes, já que elas têm as mesmas raízes. Beleza? Certo? E aí o exercício pedia para a gente determinar o B e o C, né? Só destacar ali então o B e o C, né? O B é 6, o C é menos 9 e acabamos com o exercício. Exercício 4. Basicamente é a mesma coisa, seja a equação menos 5x ao quadrado mais bx mais c igual a 0, cujas raízes são menos 4 e menos 1, né? Determine o valor de b mais c sobre bc, ok? Então o que você vai fazer? Praticamente a mesma coisa que o exercício 3. Vai ter que resolver da mesma forma, descobrir qual é o coeficiente b e qual é o coeficiente c, substituir aqui a soma deles e o produto deles aqui embaixo, ok? Aguardo vocês tentarem resolver, já volto com a correção.
E aí, foi fácil? Vamos para a correção. Então você tem a equação, né? Menos 5x ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Vamos guardar as raízes aí, né? Para calcular o b mais c sobre bc, né? Tá lá, guardamos as raízes para a gente poder escrever, né, a soma e o produto. Aqui está bem mais simples, né? Soma as duas raízes, menos 4 somado com menos 1 é menos 5, né? E a multiplicação deles, menos 4 multiplicado por menos 1, regrinha de sinal, vai ficar 4, ok? Toma sempre cuidado ali, né? Sempre tomando cuidado com a regra de sinais da multiplicação. Agora é só substituir, né? Substitua lá. O que acontece se eu substituir aqui, ó? O x ao quadrado permanece, né? No lugar do s vai menos 5. Como já tem o menos lá, vai ficar positivo. Então vai ficar mais 5x. Tá lá, ó, x ao quadrado mais 5x. E no lugar do p eu coloco o 4, já que o produto foi 4, tá? Mas aí você pode perguntar, bom, lá no exercício dizia que é uma equação começando com menos 5x ao quadrado, né? Se começa com menos 5x ao quadrado, o que eu vou fazer? Eu vou usar o mesmo artifício do exercício anterior, né? O exercício anterior queria que o a fosse 3. Eu multipliquei toda a minha equação por 3, ok? E nesse caso aqui, como eu quero que o a seja menos 5, eu multiplico toda a minha equação por menos 5. Isso não vai alterar o valor, ou melhor, as raízes da minha equação, tá? Eu posso multiplicar antes do igual e depois do igual pelo número que eu bem entender, né? Desde que não seja zero. Até o zero funciona, mas a gente acaba não utilizando muito. Mas eu uso o princípio multiplicativo. O que eu multiplico antes do igual, posso multiplicar depois do igual e está tudo resolvido, né? Então, multiplicando aqui tudo por menos 5, o que vai acontecer? Aqui vai aparecer o menos 5, aqui se eu multiplicar por menos 5 vai ser menos 25, e aqui se eu multiplicar por menos 5 vai dar menos 20. Olha só. Está aí a nossa equação. Menos 5x ao quadrado, menos 25x, menos 20 igual a zero. Ok? O que eu fiz? Multipliquei tudo por menos 5. Até o zero você multiplica por menos 5. Mas você multiplicar por zero, vai continuar sendo zero. Beleza? Certo? Fácil, fácil. Então essas equações aqui, elas não são equações iguais, mas são equações equivalentes. Ok? Equivalentes por quê? Porque elas têm as mesmas raízes, né? As mesmas soluções. Beleza? Ok. Então está lá destacado o B e o C, né? Aqui o B é menos 25 e o C é menos 20. E eu preciso voltar naquela fração para poder dar, né, aí finalmente a solução do nosso problema. Então veja só, somando B com C, se eu somar aqueles dois valores, qual vai ser o resultado, né? Menos 25 somado com menos 20. Bom, menos 25 somado com menos 20 vai dar menos 45, né? Tá lá, menos 45. E aqui, ó, o denominador, menos 25 multiplicado por menos 20, né? Multiplicar um pelo outro, dá 500. Né? Regrinha de sinais aí, negativo, negativo, vai ficar positivo. E aí, simplificando, né, por 5 no numerador e denominador, eu tenho a fração 9 centésimos, ok? Ficou negativo aqui, porque, ó, o numerador ficou negativo. Então, esse sinalzinho de menos na frente da fração é por conta desse sinalzinho de menos do 45. Ok? Beleza? Seguimos em frente, então. Exercício 5, né, diz assim, se o coeficiente C de uma equação do segundo grau é igual a 14 e suas raízes são menos 7 e 1, determine a soma dos coeficientes A, B e C dessa equação. Veja, eu tenho as raízes, vou fazer a soma e o produto para escrever essa equação aqui. Essa equação que eu escrevo, o A sempre vai valer 1, ok? Aqui está dizendo que o coeficiente C é 14. Se o coeficiente C é 14, eu vou me preocupar com o coeficiente C, ou seja, com o produto das duas raízes, e quero que ele seja 14. Eu vou, de alguma forma, mudá-lo para 14, ok? E vai ser sempre seguindo essa mesma ideia, multiplicando tudo por algum número da nossa escolha, tá? Tenta fazer lá então e já volto com a correção.
voltando então para a nossa correção, veja, só lembrando que o coeficiente C tem que ser igual a 14, ok? Não é mais o A que eu devo me preocupar, agora é o termo C, beleza? Então tá lá, anotado tudo certinho, eu quero que o C seja 14 e que as raízes, né, são dadas lá menos 7 e 1. Coloco a soma, né? Soma as duas raízes para mim, menos 7 com 1. Qual é a soma menos 7 com 1? Dá menos 6, né? E a multiplicação delas, multiplica menos 7 por 1, vai dar menos 7, ok? Substituo aqui, né? No lugar do S eu coloco menos 6, então vai ficar menos 6, vai dar mais 6, né? Então tá lá, mais 6x. E no lugar do P eu coloco menos 7, né? Lá tem o mais e menos, na regrinha de sinais, vai ficar negativo, vai ficar menos 7. Igual a zero, beleza? Bom, quais são os coeficientes aqui, né? O A vale 1, o B vale 6 e o C vale menos 7. Mas eu quero que o C seja 14. Como que eu vou fazer para conseguir transformar esse menos 7 em 14? Bom, pensa um pouquinho aí, né? O que eu posso multiplicar na minha equação para transformar o menos 7 em 14? Primeiro que você tem que tomar cuidado com o sinal. Eu quero que ele seja 14 positivo. Então, esse negativo aqui já tem que ser transformado em positivo. Para isso acontecer, basta multiplicar por um outro número negativo. Para conseguir mudar para 14, basta multiplicar por 2. 7 vezes 2 não é 14? Sim, né? Então, eu vou multiplicar por menos 2. Se eu multiplicar tudo por menos 2, por que menos? Porque aqui vai ficar mais. E se eu multiplicar por 2, eu vou ter o 14. Então, veja, se eu multiplicar por menos 2 aqui, vai ficar menos 2x ao quadrado. Está aqui. Se eu multiplicar por menos 2 aqui, eu vou ter menos 12x. E se eu multiplicar por menos 2 aqui, eu vou ter mais 14. E se multiplicar o zero por menos 2, continua sendo zero. Ok? Nesse caso, então, eu descobri a equação, né, que tem raízes menos 7 e 1, e o coeficiente C é igual a 14. Certo? Mas o exercício não pediu para a gente escrever apenas a equação. Ele pediu para que a gente somasse esses coeficientes, somar o A, o B e o C, né? Veja lá então, o A vale menos 2, o B vale menos 12 e o C vale 14, né? Soma tudo. Se eu somar lá menos 2 com menos 12 mais 14, eu vou ter o quê? Pela regrinha de sinais, mais menos fica menos. Menos 2 com menos 12 dá menos 14, menos 14 com esse mais 14 que desceu aqui, vai dar zero, ok? E assim a gente finaliza a nossa aula de hoje, né? Ficamos por aqui. E lembre-se, né, de você acessar o Classroom para poder garantir a sua presença e você que não tem acesso ao Classroom, entre em contato com a sua escola e veja a melhor forma de você, né, estar buscando seus materiais. Vou ficando por aqui hoje e até a nossa próxima aula.